Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre pré-modernismo, antecedentes. Podemos já conversar sobre esse início do século XX, essas duas primeiras décadas que é marcado por uma diversidade de tendências. O Brasil passa pelo momento em que chamamos de Belle Époque brasileira. Há aqui reformas urbanas para atender o público da alta sociedade, mas há também uma tensão marcada por uma desigualdade social extrema. Nós vemos os ex-escravizados agora largados à própria sorte. Nós vemos muitos imigrantes que vieram para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, uma vida miserável, enquanto há uma sociedade que é abastada, não passa por necessidades, e isso vai acabar eclodindo em problemas sociais que vão se refletir na literatura. Essa diversidade de tendências é também artística ou filosófica ou sociológica. Nós temos, nesse momento, os elementos conservadores, como o positivismo, o liberalismo, e elementos que a própria realidade brasileira vai criando, a miséria, a fome, os pobres. Então, haverá em algum momento esse choque entre essas duas realidades, entre essas duas possibilidades. Nós podemos fazer aqui uma divisão didática, nesse momento, entre literatura histórica e literatura sociológica. Literatura histórica na perspectiva de que esse momento de valorização da ciência, das décadas passadas, criou uma intelectualidade brasileira muito interessante, nas figuras, por exemplo, de Ruy Barbosa e Joaquim Nabuco. Ruy Barbosa, por exemplo, trata da oratória, então ele traz para o cenário da intelectualidade nomes como Padre Antônio Vieira, Cícero, lá da antiguidade greco-romana, no trato da sua linguagem, uma linguagem muito rebuscada, muito bem construída. Enquanto Joaquim Nabuco faz um grande panorama da história do Brasil até esse momento. Esses dois intelectuais entraram em contato com diversos artistas, eles ocuparam cargos públicos muito importantes, então eles são bastante relevantes nesse cenário. Mas eles não tratam aí dessas problemáticas todas que envolvem essas tendências que tensionam o momento. Quem vai fazer isso é o grande Euclides da Cunha, um escritor que é considerado aí o primeiro pensador sociológico brasileiro. Euclides da Cunha vai escrever um livro conhecido como Os Sertões. Ele segue essa característica semelhante a Ruy Barbosa, de uma linguagem bastante rebuscada e difícil de ser entendida, ao contrário de Joaquim Nabuco, que era uma linguagem mais direta, orações mais coordenadas, para atingir maior público. Então, a ideia de Euclides da Cunha com essa obra é justamente cobrir um grande evento que aconteceu no Nordeste brasileiro. Evento esse que encontrou eco em outros lugares do Brasil também, porque enquanto você tem uma sociedade abastada e não possui, não trata de problemas sociais, você vai causar alguma tensão em algum momento. Estou falando da Guerra de Canudos. Canudos, aliás, é um nome pejorativo dado pelos militares. O nome verdadeiro de Canudos é Belo Monte. E o que foi essa Guerra de Belo Monte, essa Guerra de Canudos? Vamos prestar atenção numa coisa. O Nordeste, ao longo de séculos, foi o grande polo econômico do Brasil. Esse polo acaba mudando com a descoberta de ouro em Minas Gerais, já vinha tendo problemas com a crise da cana-de-açúcar lá no século XVI e XVII, e acaba sendo esquecido pela metrópole, depois pelo governo, e quando a produção de café se torna o principal produto econômico do Brasil, muda-se novamente esse polo para mais ao sul. Então o Nordeste continua abandonado à sua própria sorte. O
que acontece lá, né, é o aumento da violência, né, o banditismo, né, a população, né, começa aí a tomar suas próprias atitudes. E aí que entramos na história de um importante personagem desse momento, né? Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era, né, filho de uma família de classe média, burguesa, né? Ele herda os negócios do pai, né? Assume os negócios da família, mas os negócios começam a ir mal, a mulher o abandona, né? E ele decide vestir uma bata azul, característica dele, e sair pelo Nordeste pregando a palavra de Cristo, né? Então ele foi conhecido como Antônio Conselheiro. Seguidores começaram a ir atrás, né, desse indivíduo peculiar. E o governo começou a ficar preocupado com isso, o prendeu, né? Mas, né, saindo da prisão, ele continuou fazendo a mesma coisa e funda a comunidade conhecida como Belo Monte. Há estudos que dizem que essa comunidade possuía mais de 20 mil habitantes. Isso era uma afronta ao governo da época, porque essa comunidade vivia totalmente alheia, né, às restrições nacionais, às leis, ao Estado, né, e era praticamente autossuficiente. O governo então decide interferir, né, e manda expedições atrás de expedições. E é esse conflito que Euclides da Cunha vai cobrir no livro dele chamado Os Sertões, em que ele denuncia qual que é o verdadeiro, né, motivo dessa guerra, desse massacre. Mas o governo não conseguiu vencer Canudos, vencer Belo Monte tão facilmente. Foram necessários 5 ou 6 expedições, cada uma aumentando o número de soldados, né? Primeira expedição havia 100 soldados, né, contra a comunidade. Esses soldados tomaram uma surra. A última expedição, né, eram mais de 8.500 soldados do governo, com metralhadoras, com canhões alemães. Então, aí não teve jeito, Canudos não resistiu, né, foi massacrado, né, foi um massacre verdadeiro. E Euclides da Cunha cobriu isso, né, lá, ele esteve lá para nos escrever a respeito. Essa grande obra de Euclides da Cunha é dividida em 3 partes. Primeira parte, ele fala da terra, né, da terra nordestina. É um verdadeiro tratado geográfico, né, geológico, sobre como é que é a fauna, a flora local, estudado até hoje, inclusive, né. Primeiro, ele fala da terra, e em segundo lugar, ele fala do homem, né, esse homem sertanejo, né. Ele chama esse homem sertanejo de Hércules Quasímodo. Tem força, né, mas aí é deformado em algum aspecto, né. Em seguida, né, ele fala da luta, né, do verdadeiro motivo dessa luta, né, nos descrevendo como é que foi, servindo aí como uma fonte jornalística, né, e literária muito importante. Então essa aula foi sobre pré-modernismo e antecedentes. Conversamos aí brevemente sobre o contexto, apresentamos figuras relevantes, né, para a intelectualidade do momento e contamos a história aí deste livro importantíssimo que narra, né, este momento triste e ao mesmo tempo glorioso da história do Brasil, que foi a Guerra de Canudos, a Guerra de Belo Monte. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.